Fala aí galera, Mário Cristão falando aqui. Bom, então agora a gente vai começar a entender a respeito de leitura de tablaturas. Tablatura é uma forma bem fácil, né, de ler, mais utilizada para solos mesmo, né, um formato de leitura mais usado para solos, dá para escrever acordes também. Entretanto, normalmente nos acordes se utilizam mais cifras, em alguns momentos até partituras também, tá? Mas aqui a gente vai falar sobre tablaturas, que é muito comum para solos, para escrever e para ler solos, tá? Bom, a questão da tablatura, o que a gente pode fazer com ela é ler as cordas do violão, né, que vão ser tocadas, as casas que vão ser tocadas, né, e aí algumas técnicas que a gente utiliza, como ligadura, bend, etc. Não é possível ler o tempo das músicas, assim como nas cifras, né? Então, assim como nas cifras, nas tablaturas é necessário que você conheça a música para que você possa tocar. Porque só olhar a nota que está sendo tocada ali sem o tempo dela, tá? Você não tem como tocar uma música que você não conhece. Né? O único formato de fazer isso é na partitura, que dá para ler o tempo também, existem as figuras também que significam os tempos, tá? Mas nas cifras e nas tablaturas que nós estamos aprendendo, é necessário conhecer, dar uma escutada na música, beleza? Bom, ler tablatura é algo muito simples, é um formato muito simples de leitura. Como funciona isso? Você tem 6 riscos, né, de lado, agora esqueci, confundi vertical e horizontal, né? Toda vez eu confundo, mas você tem 6 riscos, né, aí que representam as 6 cordas do violão, tá? Você tem 6 riscos aí, você já tem as 6 cordas, você já sabe que cada sinal em cima de algum desses riscos vai representar alguma dessas cordas, como você está vendo aí na tela, tá? E com esses 6 riscos, a questão é que o risco de cima, ele significa a corda de baixo, e o risco de baixo significa a corda de cima do violão, tá? É só esse detalhe aí que nós temos. Então, aqui na corda, se você tem o risco de cima representando a primeira corda Mi de baixo, é claro que o segundo risco de cima para baixo vai representar a segunda corda aqui de baixo para cima do violão. E assim sucessivamente, tá? A gente tem as 6 cordas. Bom, então como que funciona essa leitura? Você tem aí os números em cima desses riscos, tá? O número que eu tiver é a casa do violão que eu vou tocar. Então se eu tiver aí, por exemplo, em cima do segundo risco, o número 3, tá? Depois na corda... depois no risco de cima 5, 5, eu vou ter aqui 3, 5, 5. É isso daqui. Tá? 3 em cima, né? O número 3 em cima desse segundo risco de cima para baixo significa casa 3. E depois, né, o número 5, 5. Em cima do primeiro risco de cima, que significa a primeira corda de baixo, 2 vezes vou ter o 5, 5. Então, ok? Vamos a outro formato aí. Agora a gente tem aí no risco de baixo o número 5, tá? 2 vezes. Depois, a gente tem nesse segundo risco de baixo para cima o número 7. E depois a gente tem nesse terceiro risco de baixo para cima, tá, o número 9. E aí a gente tem... Tá muito simples esse formato de leitura. É só você ver o risco que a gente tem e o número que a gente tem que representa aí, tá? Essa questão da nota, ok?